Olá, namastê. Hoje falarei a respeito de um tema polêmico, a reencarnação na Bíblia. Afinal de contas, a Bíblia trata ou não trata desse assunto sobre reencarnação, ainda que de forma implícita? Venham comigo e verifiquemos alguns trechos bíblicos que falam a respeito da reencarnação implicitamente. Namastê. Afinal de contas, o que diferencia grupos que aceitam que a reencarnação é um tema presente, ainda que implicitamente na Bíblia, e grupos que discordam, de estudiosos que discordam que a reencarnação seja um tema presente nas Sagradas Escrituras? A interpretação, a exegese, tudo repousa na exegese, na interpretação, na forma como interpretamos as Sagradas Escrituras. A exegese está presente não apenas nos textos sagrados do Novo e do Antigo Testamento judaico-cristã, mas também nos textos budistas, nos textos do hinduísmo e de todas as sagradas religiões. Tudo é hermenêutica, exegese, interpretação. Vejamos quais são as passagens na Bíblia que deixam clara a existência, ainda que implícita, da reencarnação. Venham comigo. Lemos no Evangelho segundo Lucas. Anúncio do nascimento de João Batista. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Araão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e, de modo irrepreensível, seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Ora, aconteceu que, ao desempenhar ele as funções sacerdotais diante de Deus, no turno da sua classe, coube-lhe, por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo estava fora, em oração, na hora do incenso. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, vai te dar um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante, ficará pleno do Espírito Santo ainda no seio de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Até aqui já está implícita a ideia da reencarnação. Por quê? Porque se João jamais existiu antes, de que forma ele pode estar cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe? Será Deus, não um Deus de amor, mas um Deus de capricho que faz aquilo que ele quer, que alguns torna santo desde o ventre da mãe, enquanto a humanidade nasce pecadora? Uns nascem santos, como foi o caso de João Batista, o próprio Jesus Cristo, Abraão, Moisés, que vieram com missões espirituais, enquanto o restante da humanidade nasce pecadora e destinada ao inferno. Está implícita aqui, até aqui, a ideia da reencarnação, pois que mérito tinha João para estar cheio do Espírito Santo dentro do ventre de sua mãe, e mais, terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho. Que mérito ele tinha para nascer desta forma, com tais virtudes?
nem bebida embriagante, ficará pleno do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Não apenas mérito, mas que experiência espiritual ele tinha para guiar Israel. Se aquela era a sua primeira vida, a sua primeira existência, e o texto continua, ele caminhará à sua frente com o Espírito e o poder de Elias, com o Espírito e o poder de Elias. Se esta passagem for interpretada metaforicamente, ela não fará sentido, porque está claro que desde o ventre ele estava cheio do Espírito Santo. Deus é um Deus, não um Deus de amor, é um Deus de capricho, é um Deus caprichoso, tal qual uma criança caprichosa que faz o que quer. Qual a sabedoria e o amor de um Deus assim, que torna uma alma inexistente, sábia, poderosa, que vem com o poder e o espírito de Elias sem mérito, enquanto o restante da humanidade nasce pecadora, destinada ao pecado e ao inferno? Não há lógica nisso. A fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Além disso, nós podemos pensar, João era uma marionete nas mãos de Deus? Ele não tinha o livre arbítrio para pecar, caso ele quisesse, para tomar vinho, para embriagar-se, para cometer outros pecados? Ele não tinha livre arbítrio. Por isso fica implícita a ideia da reencarnação, de que ele era uma alma já preparada, uma alma que vem de muitas e muitas existências, que vinha, na verdade, sendo o próprio Elias, reencarnando como João Batista. Zacarias perguntou ao anjo: de que modo saberei disso? Pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, assisto diante de Deus e fui enviado para anunciar-te essa boa nova. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer, porquanto não creste em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Vejamos mais passagens em que a ideia da reencarnação, fica clara, ainda que implícita, mas presente na Bíblia. Venham comigo. Após descer do Monte da Transfiguração, quando havia aparecido ao seu lado Moisés e Elias, os discípulos perguntaram a Jesus sobre a profecia que dizia que Elias deveria vir primeiro. E Jesus respondeu que, em verdade, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. A ideia de que João Batista seria Elias reencarnado também está em Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o Gadói, grande e arê, assustador dia de Iavé. Jesus também disse em Mateus 11:14, e se desejarem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Lemos ainda no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, portanto vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. Outros intérpretes da Bíblia, na tentativa de refutar a ideia da reencarnação de Elias em João Batista, citam a passagem bíblica de João, na qual perguntaram a João Batista se ele era o Cristo ou se ele era o Elias. E o próprio João afirmou que não era o Cristo, que não era o Elias e que também não era um profeta.
mas a voz que clama no deserto. Paramahansa Yogananda ensina que ao afirmar que era a voz que clama no deserto, citando o profeta Isaías, João Batista usou de impessoalidade. Fica claro que João Batista era um profeta, mesmo afirmando não o ser, pois cumpria a profecia do Antigo Testamento, de Deuteronômio. Portanto, vou suscitar para eles um profeta como tu no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. É claro que João Batista estava falando de forma impessoal, porque fica claro, mais uma vez, em João capítulo 1, versículo 25, pois perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? E vemos a resposta em João capítulo 7, versículo 40. Então, muitos dentre a multidão, quando ouviram essas palavras, disseram, verdadeiramente, este é o profeta. Fica claro que João Batista era a reencarnação de Elias, o profeta Elias, tal qual previsto em Isaías, profetizado em Isaías. E tudo isso porque também lemos em Mateus capítulo 3, versículo 3, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.